E aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Gabriel na área passando sempre um pouco mais de informação. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as 5 principais causas para um desarme de alta pressão. E muitas delas pessoas não prestam atenção, não tomam cuidado e poderiam ser evitadas numa preventiva. Estou jogando um bot salva-vida para você pelo menos ter uma resposta para o seu problema. Mas para muitos esse vídeo aqui vai ser uma embarcação completa. E o vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho longo caso você esteja sem tempo. Assistindo no computador tem uma engrenagemzinha aqui no cantinho, ou no celular tem 3 pontinhos aqui em cima, é só clicar lá em velocidade. Se você apertar no 2, você ouve eu falando o dobro da velocidade. Se você conseguir ouvir e estiver confortável para você, você vai assistir o vídeo na metade do tempo. E se você gosta desse tipo de conteúdo que vai te trazer informação, vai te ajudar a crescer profissionalmente no mundo da refrigeração, não esquece. Dá o joinha, se inscreve no canal, aperta a porcaria do sino. Caso você tenha caído de paraquedas, assiste os outros vídeos e perceba quão relevante é estar inscrito no canal. Recado dado, vamos para a tela para o que interessa. Chiles, 5 causas para desarmar por alta pressão. Falta dos ventiladores quebrados ou invertido. Quando o ventilador estiver desativado, não esqueça de fechar a passagem. Quando for trocar o ventilador, tenha a garantia que o fluxo do ventilador esteja correto. Simples assim, molezinha, e muita gente acaba dando mole, não prestando atenção e acaba provocando ainda mais problema no sistema, ou até o equipamento funciona, mas cara, no dia seguinte desarma. Vamos aqui para o desenho que aí vai ser mais fácil para te explicar. Eu tenho aqui uma RTA, um chiller parafuso, condensação a ar, trabalha com R22 e eu já apresentei aí para quem quiser fazer um retrofit do R22, porque o R22 está acabando. Esse é um equipamento que você consegue fazer a troca do fluido refrigerante, já aprovado pela própria Trem. Então, para os leigos, o ar tem que entrar pela serpentina, tá? Por aqui, por toda a serpentina, e sair pelo ventilador. Nesse sentido aqui, nesse fluxo. Tá? Então o ar vai entrar por aqui e vai sair por aqui. Os ventiladores ligando, todo o ar que entrar por aqui vai ter que sair por aqui. Só que o que acontece? Muitas das vezes os ventiladores, né, eles podem apresentar algum defeito. Apresentando algum defeito, muitas das vezes você desativa. Vamos supor que esse primeiro ventilador aqui, ele tenha sido, sei lá, queimado, tenha havido alguma falha até mesmo nos hélices, enfim, nas hélices. Algum defeito que ele esteja parado. Conforme a capacidade do equipamento for subindo, a pressão também vai subindo. Então todos os ventiladores vão ligando e aí o fluxo de ar vai aumentando, vai subindo, vai subindo, vai subindo a pressão. Só que o que acontece? Como esse carinha aqui ele está desativado, o ar acaba entrando por aqui também. E aí todo esse esforço dos outros ventiladores vão ser desnecessário, porque ao invés do ar passar pela serpentina para poder haver mais condensação, você perde muita eficiência porque o ar está entrando aqui. Então, se houver algum tipo de serviço no ventilador, você vai precisar desativar. Fecha a porcaria daquela tampa, fecha aquela passagem do ventilador, que aí você evita esse problema e aí o equipamento funciona menos pior, porque se já está faltando ventilador, ele já não está 100%, tá? Então, eu já respondi os dois questionamentos, as possíveis causas. Se você for trocar o ventilador depois futuramente, tenha certeza que o fluxo de ar está puxando pela serpentina e jogando para cima. Se ele estiver fazendo o sentido oposto, você perde exatamente a eficiência do equipamento e ele não opera e pode desarmar sim por alta pressão. Esse aqui é o clássico. Isso aí é o que pode acontecer também, provocar quando está muito exagerado, está acumulado demais. Serpentina obstruída, deteriorada ou suja. Lembre-se de verificar o lado interno da serpentina. O acúmulo de plástico e folhas não é incomum. Se for observado muita sujeira ou amassado, será necessário agendamento da limpeza ou corretiva.
Isso aqui é o mais comum que a gente encontra, locais com muita maresia ou locais que têm um ambiente muito agressivo que podem atacar o cobre ou as aletas das serpentinas e você perde a eficiência de troca de calor no condensador. Não pode deixar de olhar o lado interno. Normalmente é o local que mais se acumula sujeira. Muito plástico, muita folha, elas entram debaixo do equipamento e colam na parte interior. Algumas pessoas mal informadas, eu acredito no meu coração que seja mal informado, não é possível que a pessoa seja um espírito de porco tão ruim que o cara só joga água do lado de fora, o cara só limpa a serpentina do lado de fora. Não é possível que o cara não sabe que tem que limpar o lado de dentro. Eu acho muito difícil, eu tenho dificuldade de acreditar. Mas para aqueles que não entenderam muito bem, eu vou para o desenho que aí vai ficar mais fácil. Como já tinha dado o exemplo anterior, o ar ele tem que entrar pela serpentina, só que ela tem esse lado externo e tem o lado interno também, que fica por baixo do sistema. A serpentina, um desenho simples para você entender do mesmo equipamento que eu estou dando exemplo, se a gente fosse cortar a frente, a gente só pudesse encarar a serpentina logo de cara, se olhasse ela de frente. Ela teria um desenho parecido com esse aqui. Você teria uma serpentina externa na vertical e outra, uma serpentina interna na diagonal. Isso num lado, tanto do outro. Então, seguindo aquele mesmo exemplo que eu tinha dado anteriormente, o ar vai entrar por aqui, nessas direções, e irá sair por aqui, mais quente, conforme o funcionamento do ventilador. Se você tiver problema de deterioração, as aletas estão queimadas, estão ruins, está muito corroída com o tempo, plástico, sujeira, né? Aqui o lado de dentro forma, cara, quando dá mole, assim, quando não é uma limpeza, uma manutenção, uma preventiva, forma um tapete de camurça, aquele que você pode tirar com a mão e você pode jogar no chão e se bobear, sei lá, vira um tapete, literalmente, de tanta sujeira que fica ali. E isso prejudica justamente esse fluxo de ar. Bem simples, prejudica o fluxo de ar e aí o equipamento, a pressão vai subindo, vai subindo, vai subindo, não consegue condensar e prum, desarme por alta pressão. Simples assim. Se isso está acontecendo contigo, que a sujeira ser por causa de sujeira, você precisa de uma manutenção periódica urgente, sem pensar. Você precisa de uma mão de obra especializada para executar o serviço corretamente. Esse aqui já é um caso já mais à parte que já houve já corretiva e já houve já pessoas que com conhecimento mínimo aí para realizações de serviço, tá? Linha da serpentina descontinuada. Em casos de vazamento, no meio da serpentina, o segmento é eliminado. 10% é o máximo de eliminação possível. Isso aqui é que o pessoal mais dá mole. Isso aqui é que o pessoal ignora ou isso aqui realmente o pessoal de repente não sabe. Elimina mais de 10% de uma serpentina. Resumidamente, você tem uma serpentina, você tem o refrigerante fluindo pela serpentina, ele vai e volta, passando pelos coletores, pelos distribuidores, que são os halls, nas extremidades da serpentina, só que aí dá um azar de um vazamento no meio da serpentina, e esse vazamento no meio você dificilmente tem como corrigir, tá? Vou mostrar aqui o desenho, que aí vai facilitar para quem precisa entender melhor. Eu tenho aqui, normalmente, o compressor parafuso, como já tinha dito. Você vê aqui, ele tem uma descarga e ele tem uma sucção. E o que que o fluido refrigerante vai fazer no meio desse caminho? Ele vai entrar uma alta pressão, uma alta temperatura, ele vai passando por essa serpentina, ele vai, volta, vai, volta, vai, volta e vai se tornando cada vez mais líquido, né? Quando os ventiladores estiverem funcionando direitinho. E vai nesse sentido aqui até o momento que ele se torna totalmente líquido, ele desce, volta e vai para a válvula de expansão. Caso alguém não saiba como funciona um ciclo básico de refrigeração, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima para te ajudar a entender melhor como funciona um ciclo básico, tá? Então, o que que acontece? Para que ocorra
esse fluxo aqui, não existe apenas um caminho único, uma única via em que o refrigerante passa, não é simplesmente uma tubulação. Ele passa por várias tubulações e nela existem as ramificações. Você, se olhar de perto uma serpentina, você vai ver nas extremidades, você vai ver o rol. É uma voltinha, o outro vai ter 3 passagens, o outro vai ter 2 novamente, uma vai estar no ângulo, outra vai estar no outro, enfim. O que acontece? Por que acontece assim? Para que a distribuição, o fluxo do refrigerante seja o melhor distribuído possível na serpentina e seja melhor aproveitado a troca de calor enquanto o ar está passando por ele. Show? Só que tem algumas passagens que, se você elimina um tubo, você na sequência vai estar eliminando 3 tubos ao mesmo tempo. Você pode provocar sim a eliminação de mais de 10% do sistema. Você eliminando toda essa capacidade da máquina, você perde sim já a eficiência do sistema. É como se 10% da serpentina deixasse de existir. Você elimina 10% da serpentina. Então, com os 90%, ela vai fazer o máximo possível para poder te ajudar a funcionar e refrigerar o ambiente. Eu não preciso falar que o subresfriamento foi para o espaço, eu não preciso falar que a pressão vai subir, eu não preciso falar que a máquina já vai estar ruim, ela não vai funcionar 100% já o sistema com esse tipo de corretiva realizada. Logicamente, também é o que eu vivo insistindo, se esse serviço será necessário ser realizado, as pessoas mais interessadas, principalmente, é o cliente, o supervisor e a pessoa que vai realizar a manutenção. Essas 3 pessoas têm que estar por dentro, todo mundo falando na mesma página, entendendo todos os riscos e toda a deficiência do equipamento. Simples assim. Isso aí é um paliativo para que o equipamento fique funcionando e o cliente não fique sem ar-condicionado. O próximo passo imediato é a substituição da serpentina inteira, porque se você está apresentando já um probleminha ali, você não tenha dúvida que vão aparecer outros, tá? Isso aí é só para dar um tempo para que o cliente se planeje durante a manutenção e realizar esse tipo de corretivo. Esse aqui também não é incomum, tá? Que é o excesso de refrigerante. Tenha certeza que a unidade está com a carga nominal correta. Não coloque gás só porque o visor está borbulhando. Isso aqui é um pouquinho do vício do mercado, tá? O pessoal que está acostumado realmente a trabalhar com outros tipos de sistemas e aí consegue migrar para um chiller. Isso aí é ótimo também para o mercado, só que a gente tem que cada vez mais se aprimorar. Não pode deixar o conhecimento ficar limitado somente a um tipo de sistema. Você tem que entender que cada sistema, cada equipamento tem uma particularidade diferente. Não significa que a regra de um vai funcionar no outro exatamente igual, tá? Não vai funcionar igualzinho. E por isso você já está inscrito no canal. Com certeza, a pessoa que está querendo aqui multiplicar, crescer, desenvolver, eu sou o cara que vai te ajudar nesse caminhada. Você é o protagonista, eu só sou o cara que está compartilhando conhecimento para te ajudar a crescer. E você que ainda está querendo crescer, não entendeu a importância desse canal, cara, experimenta. Dá o joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho que sempre vai aparecer para você. O YouTube vai te lembrar de estar informado no mundo da refrigeração. Você vai entender tendências, você vai perceber quais são os equipamentos que estão mais no mercado, porque esse vai ser o meu trabalho, esse é meu projeto de te atualizar. Fechou? Então o que acontece para que isso ocorra, tá? O equipamento, como eu já disse, ele tem vários ventiladores, ele tem válvula, eu já falei em outros vídeos, tem válvula de expansão, às vezes é termostática ou válvula eletrônica, e tem o visorzinho lá na linha de líquido, igual aos outros sistemas que a gente conhece. Então, o que comumente a gente entende quando o visor está borbulhando? Quer dizer que existe um problema ali, deficiência de refrigerante. É um caso também possível de estar acontecendo no sistema, mas nem sempre é a realidade, porque como ele tem um controle mais preciso, por exemplo, se ele trabalha descarregado, nem todos os ventiladores estão funcionando ao mesmo tempo. O compressor nem está sempre funcionando a plena carga.
ou a serpentina não está funcionando direito. Você percebe que um problema puxa o outro. Se já houve os problemas anteriores, podem sim provocar a borbulha no visor. E muitas das vezes a pessoa pensa que é semelhante aos outros tipos de equipamentos e taca gás. E até o momento que o equipamento começa a desarmar por alta. Nem sempre o visor borbulhando é indício de vazamento. Como que não acabou, ainda tem a dica bônus ainda. Essa daqui é a cereja do bolo, porque muitas das pessoas dão mole nisso aqui ou não se atentam. E nem sabe por que isso acontece. Mas depois disso aqui, vou te falar, você não cai mais em pegadinha. Mas vamos para 5. Falha na válvula da descarga. Se a válvula emperrar ou quebrar fechada, fará o compressor desarmar por alta pressão no início da partida. Alguns equipamentos possuem válvulas IGBCs e tem equipamentos que tem válvulas Rotalock ou válvulas de serviço que você fecha manualmente. As IGBCs são as mais difíceis de quebrar porque ela é como se ela tivesse uma esfera, mas não é impossível, não se descarta as possibilidades. Primeiro vocês eliminam as mais fáceis para ir depois nas mais difíceis. Se a válvula quebrar fechada, na hora que o compressor partir, não há dúvida que a pressão vai subir, escalonar, podendo até mesmo desarmar por alta corrente. Nem chegue a desarmar por alta pressão, mas sim alta corrente. Porém, é bom dar uma olhadinha. A válvula Rotalock, a válvula de serviço de descarga, ela tem um êmbolo no final da sua extremidade, que esse êmbolo no final ele pode quebrar, fazendo com que ele se deposite na descarga, e aí você vai tentar vai tentar abrir e fechar, só que a porcaria do êmbolo tá lá agarrado na descarga do compressor e vai gerar a mesma consequência. Ou você vai ter problema de desarme de alta pressão, ou você pode ter desarme por alta corrente. E a última cereja do bolo, o compressor partir na plena carga. O que acontece muito? Se você tem um equipamento que ele funciona com 3 compressores Sproul, então no exemplo, tá? E você entende que cada compressor que partir é uma capacidade do equipamento. Cada vez que o compressor é ligado, você aumenta a capacidade do sistema. Vou dar um exemplo hipotético, tá? O comando que deveria ligar a contatora não está funcionando. O que algumas pessoas fazem? Ela pega o comando que manda ligar o primeiro compressor e manda ligar justamente o outro compressor, porque o compressor está funcionando, a contatora está funcionando, só que o comando, o sinal que deveria ligar dele não está funcionando. E assim o equipamento não está conseguindo atingir a plena carga. E aí você faz com que um simples contato ligue 2 compressores. E pode acontecer do amigo jampear, colocar um simples contato, ligar 3 compressores ao mesmo tempo, ou seja, todos os compressores ao mesmo tempo. Quando o equipamento mandar ligar um compressor, os 3 compressores partirem ao mesmo tempo. E nesse pico de corrente você pode ter exatamente os 2 problemas. Você pode desarmar sim por alta e você pode desarmar por alta corrente. E os dois, se você já percebeu que eu já falei que o nível já começou a ficar diferenciado, é que a alta corrente e a alta pressão eles são muito parecidos. Então você tem que identificar realmente se um problema está relacionado com o outro. Muitas das vezes você pensa que pode ser um problema elétrico, mas pode ser um problema de pressão e vice-versa. E para aqueles que me acompanham no Instagram já viram que eu comprei uma outra pecinha da China e ela chegou em menos tempo do que eu imaginava, em torno de uns quase 15 dias, se eu não me engano. E é uma das ferramentas que eu estava doido para ter até mesmo em casa, extremamente útil. Vamos ver se essa bagaça veio quebrada ou não, que você vê já está embalado. Prepara que vai ter um unboxing e você vai entender o que tem aqui dentro. Então, se você quer ver os outros unboxings do canal, preciso falar. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Não esqueça de beber água. Um excelente serviço, uma excelente semana. Até a próxima. Valeu e fui.